Apocalipse, entenda de uma vez. Para entender o Apocalipse é necessário entender o contexto e cultura judaica. Quando o apóstolo João recebeu a revelação, foi passado dentro de um contexto que ele entendesse para poder compartilhar. O escritor deste livro é o apóstolo João. O mesmo que escreveu o Evangelho de João. O mesmo que andou com Jesus e aprendeu os ensinamentos dele. O livro foi escrito no ano 95 depois de Cristo, numa pequena ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos era usada pelo Império Romano como penitenciária de prisão perpétua. No versículo 3 do capítulo 1 diz que tem uma benção específica para quem lê, ouve e guarda as palavras desta profecia. Talvez porque Deus já sabia que seria um livro o qual não entenderiam, não leriam e não saberiam explicar. No versículo 10 ele diz que foi arrebatado para o dia do Senhor, que é o dia em que Deus separou para trazer juízo na terra e tratar com os pecados da humanidade. Porque João foi escolhido para receber estas visões e revelações. Há fortes evidências de que João vinha da família sacerdotal. Inclusive Policarpo, que foi discípulo de João, que foi quem anunciou o sepultamento de João em Éfeso, afirma categoricamente que João era sacerdote antes de ser escolhido discípulo de Jesus. Em João 18, 15 e 18 encontramos João pessoalmente ligado ao sumo sacerdote. Isso era extremamente raro porque o sumo sacerdote era separado e não desenvolvia relacionamento fora das suas atividades sacerdotais. No verso 15 e 16, João aparece com autoridade suficiente para pôr Pedro para dentro da sala do julgamento. João aparece chegando do lado de fora, falando com a mulher que era a guarda da porta dizendo que Pedro estava com ele e que podia deixar ele entrar e não há resistência, ninguém questiona. Dessa maneira, Pedro consegue entrar na sala do julgamento. Onde acontece a cena marcante, onde Pedro nega Jesus. Isso aconteceu porque Pedro estava num ambiente que não lhe era comum e nem permitido. E João tinha acesso àquele ambiente restrito, que era o ambiente do julgamento do Sinédrio, que só podia entrar os sacerdotes, membros da família sacerdotal, ou parte do Sinédrio que eram oficiais em Israel. Embora João tivesse se convertido e não estava mais na prática sacerdotal, ele ainda tinha o direito sacerdotal. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos se esconderam menos ele. Fica no Sinédrio, fica ao pé da cruz, do lado de Maria. É como se estivesse protegido por alguma regalia que os outros não tinham. Então, João foi escolhido não por ser mais especial mas porque ele tinha uma vocação sacerdotal que o capacitava para receber as revelações. O teólogo, judeu e historiador messiânico, Dr. Alfred Edersheim, que escreveu o livro de Temple, diz que quando olhamos para o livro do Apocalipse com suas divisões, vemos uma cópia perfeita do serviço do templo, das coisas que aconteciam no templo. Tudo o que havia no templo tinha um propósito. Nada estava lá por acaso. Havia 2 turnos de 12 horas. Quando o serviço começava, a primeira coisa que o sacerdote fazia era limpar os castiçais, depois queimar o incenso e abrir as portas. Depois fazia o sacrifício de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Logo no início do livro de Apocalipse encontramos o relato de Jesus em meio aos castiçais. Ele estava limpando os castiçais. Porque João diz no capítulo 1, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio deles, ele descreve Cristo. No capítulo 2 ele fala às 7 igrejas, porque os castiçais representam a igreja, e ele começa a disciplinar a igreja. Se João não tivesse uma base sacerdotal, ele não entenderia o que estava acontecendo ali. Ele era um sacerdote que foi arrebatado para dentro do templo celestial e viu o original do que se passava no templo da terra. Nos 12 primeiros capítulos, tudo o que é relatado, na maioria reporta para a maneira como o serviço do templo acontecia nas primeiras 12 horas do dia. Do meio do capítulo 12 ao 19, relacionado ao meio da tribulação, nos 3 anos e meio finais, a figura do serviço vespertino do templo aparece de forma impressionante, como o tocar das harpas, ou o toque de trombeta.
Em Hebreus 8:5 e Êxodo 25:40 mostra que o tabernáculo foi padronizado de acordo com o que Moisés viu no monte. Não há dúvidas que existe um templo celestial, que é o original. Se pensarmos nas visões de Ezequiel, a maneira como ele viu a sala do trono, chegamos à conclusão que este templo celestial era a sala do trono de Deus. Ou seja, o trono de Deus fica no centro do tabernáculo celestial. O trono de Deus fica no lugar onde ficava a Arca da Aliança no templo. Porque a sala do trono de Deus é o templo. Tanto o tabernáculo terrestre como o celestial têm livros, trombetas, vasos sagrados, etc. Esse templo foi criado antes de Adão. Deus mandou fazer alguns itens que lá no céu não tem necessidade deles, mas na terra há necessidade. O pecado de Lúcifer manchou o tabernáculo celestial e os objetos sagrados e precisavam ser purificados das abominações do pecado. Era necessário restaurar esse estrago. Tinha que ser feito com o sangue de Cristo. Quando Jesus estava na terra, era identificado como profeta. Após sua morte e ressurreição, aparece no livro de Hebreus como sacerdote. E sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E essa ordem era de rei e sacerdote. A aparência de Jesus enquanto estava na terra, era de profeta. O livro de Hebreus fala que ele é sumo sacerdote e intercede por nós. Mas, quando foi que ele transitou de profeta para sumo sacerdote? Sendo sumo sacerdote, ele tem direito a uma veste. Esta era a roupa que o sumo sacerdote usava o ano inteiro, exceto na festa de Yom Kippur, que era o dia da expiação. Neste dia, o sacerdote tirava as vestes lindas e colocava um vestido de linho fino, com um cinto ao redor da cintura e descalço. Quando Jesus aparece no livro do Apocalipse, ele não está com a roupa imponente, mas com a roupa que o sacerdote usava no dia da expiação. Quer dizer que Jesus estava fazendo a expiação tanto pelos pecados da eternidade quanto realizando a obra final da expiação dos pecados da terra. Quando Jesus ressuscita e aparece para as mulheres, ele não deixa que elas o toquem e diz que ainda não foi para o Pai, porque quando o sacerdote estava para fazer a expiação, ficava isolado e não podia ser tocado. A transição do sacerdócio de Cristo aconteceu da sua ressurreição à sua ascensão. Quando volta, aí sim se permite ser tocado. Este vídeo continua. Compartilhe esta palavra. Inscreva-se no canal.